Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que estava acontecendo ali, a partir do versículo 12, principalmente, era a perseguição que eles estavam sofrendo, obviamente. Era um tempo de perseguição. Quando fala, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, ou seja, para vos provar, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que a gente aprende na Bíblia é um princípio muito importante. E às vezes as pessoas perguntam assim, por que que Deus permitiu que Satanás tentasse Eva? Por quê? Ele não poderia tirar simplesmente Satanás de cena? Não poderia ter destruído Satanás já lá quando ele pecou, ou ao menos jogá-lo no abismo, onde ele vai ficar preso durante 1000 anos depois? Por que Deus permitiu essas coisas? Bom, a primeira coisa que a gente aprende quando é cristão é que tem perguntas que as respostas estão com Deus. E se nós olhamos uma criancinha de 2 anos de idade perguntando coisas para o seu pai, o seu pai às vezes nem explica, porque ele sabe que ela não tem capacidade de entender. Ah, pai, como é que funciona um motor de um avião a jato? O pai não sabe, não vai. Às vezes o pai nem sabe também, né? O pai humano. Mas tem coisa que ele não. Por exemplo, a criança vai atravessar a rua, o pai vai atravessar a rua. Dá a mão, filhinho, tem que dar a mão pro papai. Por quê, pai? Porque vem um automóvel, que é um veículo automotor, movido a combustão, que tem 4 rodas com pneus calibrados numa pressão tal, e ele vem a uma velocidade tal, ele tem um momento de inércia, que daí ele começa a explicar física pro garoto. Isso nunca vai acontecer. Ele vai falar assim, não, dá a mão, segura a mão, porque sim, senão o carro pega você. Pronto, acabou. É só até aí que ele entende. Quando ele estiver na faculdade, ele vai saber o perigo que é um carro em movimento, numa rua e tudo mais. Mas agora não adianta explicar. Então, por que Deus permitiu que Satanás entrasse em cena e causasse essa pandemia de pecado que vem desde o início da humanidade, não é? Eu vejo que às vezes uma das razões disso, do sofrimento, é justamente isso que ele fala aqui. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ou para vos, o versículo 12, para provar-vos, destinado a provar-vos. Seria no sentido de testar também. Porque ele falou lá numa outra passagem que a fé, como ouro, deixa eu ver se eu acho aqui, a outra passagem que ele fala, é no capítulo 1, é logo no começo da carta de Pedro. E ele fala no versículo 7, isso. Versículo 6 primeiro, nisso exultais, 1 Pedro 1,6, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, ou provas, eu li na versão atualizada aqui, vamos ver a outra, com várias tentações. E é mais o sentido de provas mesmo, de provar, de testar. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado ou testado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então isso aqui acompanha a humanidade, sempre acompanhou a humanidade, e Deus tem um objetivo. Com certeza tem, e ele explica na Bíblia por quê, né? Se a gente abre, por exemplo, tem muitos exemplos. Um exemplo está em Gênesis, no capítulo 50.
Todos sabemos a história de José, como ele foi escolhido, o filho predileto do seu pai, como ele foi vendido por seus irmãos, dado como morto, né, que fingiram a morte. Eles queriam matá-lo mesmo, né? Mas depois decidiram, acho que foi Rubem quem intercede, e eles decidem não matá-lo, mas apenas encharcar a túnica de várias cores que ele tinha, com sangue de um animal, de uma cabrito ou de um carneiro, não lembro bem agora. Mas, de qualquer maneira, toda manchada de sangue mandaram para o pai. Mas, na verdade, o que eles fizeram, eles jogaram José numa cova. Todo esse processo prefigurava Cristo já, né? Todo o processo da rejeição do Senhor pelos seus próprios irmãos judeus, do seu lançamento numa cova também, do seu aprisionamento, e como ele depois será o rei de todas as nações, quando ele estabeleceu o seu reino. E ali José também acaba virando vice-rei do Egito, com poderes sobre todo o Egito. Acho que o faraó ficava mais no descanso e José na ativa. E aí, quando passa toda essa história, que depois ele salva os irmãos dele por causa da fome, e depois os irmãos vão para o Egito, vão morar no Egito, aí Jacó também é levado para o Egito e Jacó morre. Depois que Jacó morre, os filhos de Jacó já ficaram preocupados, em Gênesis 50:15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E daí eles vieram, prostraram-se, né? E no versículo 19, José fala uma coisa muito importante que a gente nunca deveria esquecer. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos, e assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Então, desde o começo da criação, desde do fato de Deus ter permitido que Satanás tentasse Eva, e Eva caísse, né, não por culpa de Deus, mas por culpa dela própria, no final, no frigir dos ovos, o plano que Deus tem é de bênção para o homem. É de bênção para o homem, porque ele já tinha tudo já premeditado, ele já sabia de tudo. Ele já tinha, inclusive, separado o cordeiro que viria ao mundo depois para salvar o pecador. Então, quando nós não entendemos o porquê dos sofrimentos, dos testes, das provas, nós precisamos entender que Deus está sempre no controle. E do nosso lado, a gente pode olhar para os irmãos de José agora e falar assim: imagina o que aconteceu no coração desses irmãos de José. Eles foram testados. José foi provado, José foi testado, José passou por muitas agruras, muitas dificuldades, passou no teste, não é? Mas os irmãos dele também foram testados. E quando a gente vai lá para, eu acho que é Romanos, se não me engano, Romanos capítulo 5. Aqui ele dá o roteiro das provas. No versículo 1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uau!
não é? Como que nós podemos nos gloriar nas tribulações? Não é? A palavra aqui, nos gloriamos, deixa eu achar aqui no grego, nós, jactar-se, né? Vamos dizer assim, é contar farol, contar vantagem. Contar vantagem, a melhor tradução hoje, dos tempos modernos, seria contar vantagem. Nós contamos vantagem nas tribulações. Nós contamos vantagem. Nós consideramos vantagem sermos atribulados. Isso que significa nos gloriarmos nas tribulações. Nos jactarmos nas tribulações. Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui. Nos gloriamos, todas elas falam praticamente nos gloriamos, né? Tem gloriamos, a católica também, nos gloriamos, CNBB, nos ufanamos. Ufanar é contar farol, né? Se considerar privilegiado pelas tribulações. Mas só um doido. Mas nós somos doidos, né? O Senhor falou que escolheu, Paulo escreveu que Deus escolheu os fracos, os loucos desse mundo, os que nada são, para confundir os que são. Para que ninguém se glorie na sua própria carne, para que nós nos gloriarmos em Cristo somente, na cruz de Cristo. Então nós somos tentados, testados, somos provados nas tribulações e nos gloriamos nas tribulações, ou seja, consideramos isso uma grande vantagem, um grande privilégio. Por quê? Aí ele vai explicar. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Tem sempre aquela frase, né, que eu nunca esqueço. O cara falava assim: Senhor, me dá paciência, mas me dá agora. Me dá já. Não. Produz paciência. Tribulação produz paciência. Nós nunca aprenderíamos paciência no céu, onde as coisas são estáticas, praticamente, né? Não tem amanhã, hoje, depois da manhã, ontem, passado, presente, futuro. Nós não aprenderíamos isso, aqui nós aprendemos. Aqui nós precisamos de paciência para esperar. E o que produz paciência? Tribulação. Senhor, me dê paciência, o Senhor dá tribulação. É assim que funciona. A receita é essa, né? Senhor, me dá tribulação. E a paciência produz experiência. Nós também nunca teríamos experiência do que é sermos cuidados pelo Senhor se não fosse esse mundo, essa vida e as tribulações. Agora pensa no sentido amplo da humanidade toda. Ao mesmo tempo que Deus, ao longo dos séculos, dos milênios, foi provando a humanidade de diversas maneiras, e a gente, quando estuda as dispensações, o que são as dispensações? Deus provando o homem em diferentes cenários. Isso são as dispensações, né? Então, quando nós olhamos, toda a história do homem foi de teste. Foi de um grande laboratório de teste. Para Deus conseguir tirar do ser humano toda a confiança própria, toda parvoíce, né? Todo o seu desejo de se achar alguém. Deus precisa tirar do ser humano isso. E como que ele tira? Com as provações. E a provação produz experiência. Como que o ser humano seria experiente se não fosse Deus provando e testando ele? E a experiência, finalmente, né, vai trazer o quê? Esperança. Esperança. Outra versão também fala esperança, né? No lugar de paciência, é que ela muda para perseverança, que é basicamente a mesma coisa, né? Perseverar é ser paciente, não desistir nunca. E a esperança aí não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, toda a provação, começando lá no Jardim do Éden,
todo teste foi para benefício do ser humano. Ah, mas como benefício? Eva caiu em pecado, sim. Sim. E Deus imediatamente proveu um Salvador. Foi isso. Foi essa. Assim, ó. Rapidamente ele já falou para a serpente daquele que viria. Da mulher. Da mulher. Viria um que iria pisar a cabeça da serpente. Agora, no céu, nós não vamos mais ter provações, nem testes, nem nada, mas aqui nós temos. Então, quando voltamos lá para 1 Pedro, no capítulo 1, nós vimos que, versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, ou seja, é necessário, né? Sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Uma outra versão diz assim: isso é motivo de alegria para vós. Essa é uma versão católica. Embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Então, como ouro, da mesma forma que o ouro você prova no fogo, o ser humano tem que ser provado no fogo também. Porque quando você prova ouro, né, você é um ourives, o que o ourives faz? Ele derrete o ouro, e quando você derrete o ouro ou a prata, tem um outro versículo que fala da prata também, eu acho que é em Provérbios, quando você derrete o ouro, o que acontece? As impurezas sobem. Aí você pode tirar as impurezas e deixar só o ouro puro. E o ser humano, quando é espremido pela tribulação, as impurezas aparecem. Eu me lembro uma vez, eu comecei a trabalhar por conta própria e peguei um projeto e tinha mais um. Aliás, a pessoa que trouxe o projeto para mim, né, ele ia ganhar uma parte da entrega do projeto e eu ia ganhar a outra parte, a parte maior, que eu que ia fazer o projeto, né? Era um projeto de consultoria. E no fim deu uma confusão lá com ele, porque ele estava querendo mais, e eu queria mais, ele queria mais, e eu queria. E ficou discutindo essa questão, né? Não fizemos um contrato, aí que dá, né? Você tem que fazer contrato nessas coisas. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E na realidade a frase valia para mim também. Valia para mim também. Ele falou assim: você quer provar o ser humano? Põe dinheiro no negócio. Põe dinheiro no meio. Pronto. Aí aparece a sujidade do nosso coração. Aí aparece a ganância, aparece a inimizade, a briga, o dinheiro. Quantas famílias se dissolveram quando morre o pai, e aí na hora de repartir a herança, pronto, os caras se matam. Outro dia eu vi no jornal, um lá matou o irmão dele por causa da herança, discussão de herança, olha só, onde chega a coisa, né? Tinha uma historinha muito interessante que diz que um homem, um jovem foi lá no apartamento dele e perguntou, né, sobre a ganância, por que as pessoas eram gananciosas e tudo mais, né? Ele falou: ó, vem aqui na janela. O que você está vendo lá na rua? Eu estou vendo um monte de gente andando de um lado para o outro, né? Ah, você vê bastante pessoas, né? Vejo. Você sabe como é que é feito um espelho? Não. O espelho é um vidro com uma camada de tinta de prata. Tinta à base de prata. Atrás do espelho é pintado com prata. Bem fininho, né? Mas é prata que tem lá. Por isso que dá o reflexo. Aí ele pegou, trouxe o jovem para o outro lado da sala, tinha um espelho grande, e falou: olha ali agora, o que você está vendo? Eu estou vendo eu. Você está vendo? Um pouquinho de prata foi suficiente para você não enxergar mais ninguém na sua frente. E assim é o ser humano. Deus, para nos provar, Ele permite tudo isso. E aí nós vamos voltar lá para o capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 17, pois chegou o tempo do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Eu peguei outra versão aqui, deixa eu voltar para a Almeida. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, o que quer dizer isso? Se o justo já se salva de raspão, onde aparecerá o ímpio ou pecador? Então, veja que interessante, Deus não está provando só o cristão, Ele está provando o mundo também. Ele está provando o mundo. E quanto mais Ele prova o mundo, mais culpado o mundo vai ficando. Veio a pandemia aí, todo mundo doente, gente morrendo, necessidade de medicamento. O que aconteceu? Nós vimos uma maior guerra política no mundo inteiro, de interesses políticos. Pessoas escondendo, roubando vacina, fazendo compra de respirador com valores superfaturados e pegando propina no meio. Ou seja, cadê a humanidade aí? A gente chama de humanidade, mas humanidade é a pior coisa que tem nesse planeta. O que mais estragou o planeta são os humanos. Se tirar os humanos do planeta, o planeta fica uma maravilha, fica tranquilo. Né? Tudo, a natureza volta a se recuperar e fica tudo bem. Põe o humano, ele já vai entornar o caldo. E aqui, quando ele fala essa parte aqui, do final do versículo do capítulo 4, de começar o julgamento pela casa de Deus, tem uma palavra um pouco antes que ele fala no versículo 7, e já está próximo ao fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros ou administradores. Tem uma outra versão, eu acho que eu estava na a versão brasileira. Não, fala despenseiros também. Tem uma versão que eu vi não sei aonde que fala administradores da multiforme graça de Deus. Então é interessante pensar nessa palavra despenseiros ou administrador conectada com essas testes ou essas provas. Porque quando que nem aquele rapaz falou para mim, põe dinheiro no meio da coisa, você conhece o que realmente existe no coração humano. Aí vem à tona a sujidade. Vem à tona toda a sujidade. O dinheiro ou o risco de perdê-lo, né? Vem à tona. Então Deus, desde o começo do mundo, Ele está provando o homem. As dispensações são uma prova disso, de que Deus está provando o homem e achando ele sempre incapaz de cumprir, de andar segundo os padrões de Deus. E agora Deus prova a cristandade. A casa de Deus é a cristandade como um todo. Todos aqueles que professam ser cristãos fazem parte da casa de Deus. Tem vasos de honra, vasos de desonra. Tem joio, tem trigo, tudo misturado. E Deus prova. Deus está provando isso. E sair, no momento em que ele vamos dizer assim, acabar a prova da igreja, ele vai tirá-la da terra. Porque a igreja está sendo provada também. Nós somos provados. Nós somos provados, como vimos lá em Romanos. Ele vai nos tirar da terra. O arrebatamento é uma bênção, mas o arrebatamento é também a marca, né, a campainha, o gongo, a campainha daqueles programas de calouro, né, quando o cara entra no palco e começa a cantar, daí o cara lá vem buzina, toca uma campainha. Nos programas antigos era o chacrinha, com aquela buzina dele, né, fã, 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 fã. Aí o cara tinha que sair do palco, porque ele foi reprovado. A nossa função no mundo é muito bendito o arrebatamento, claro, todos esperamos, mas ele acontece quando a igreja como um todo chegou no limite. É como se o Senhor falasse assim, tá bom, vai, chega, para de cantar aí, vem para cá. E depois ele vai continuar provando a cristandade também na grande tribulação, depois da igreja, né? E daí vai provar também os judeus e os gentios na grande tribulação, porque lá nós vemos os bodes e as ovelhas, nós vemos os pequeninos irmãos, nós vemos as ovelhas que ofereciam um copo d'água ao que estava sedento, e isso equivalia a oferecer ao Senhor.
Então pensa sempre em prova no sentido tão amplo assim, para entender que Deus tem razão sempre. Sempre. Como Jó falou numa passagem do seu livro, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você já pensou falar isso? Ainda que ele me mate, ou seja, o pior que ele pode fazer comigo é me matar. Nele esperarei. Confiarei nele. Não vou fazer nada contra ele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.